Nesse vídeo, você vai aprender uma técnica que vai aumentar drasticamente o número de livros que você lê comparado com hoje. E da mesma forma que um bom livro não deveria te enrolar, vamos direto ao assunto. Quando compramos o livro, imediatamente criamos um laço com o livro. Foi um livro que nos atraiu, que nós escolhemos, o assunto é do nosso interesse e tudo indica que esse livro fará parte da nossa vida nos próximos dias. E eu sei também que o momento mais legal é na hora que compramos o livro e ficamos felizes com a nova aquisição ou a nova companhia. Mas se quisermos ler uma boa quantidade de livros, no pouco tempo que temos em nossas vidas ocupadas, nós temos que aprender a parar de casar com os livros. Isso quer dizer basicamente três coisas. Você pode ler mais de um livro por vez. Pode pular partes chatas do livro. Não precisa se comprometer a ler até o final do livro. Lembre-se de uma coisa: um livro não é uma pessoa, é um objeto. Ele serve para nos enriquecer de conhecimento. E esse vídeo serve em parte para relembrar que a gente não precisa colocar o livro em cima de um pedestal e idolatrá-lo. Dito isso, venha comigo que a gente vai aprender a ser bem metidos com os nossos livros. Esse item é baseado nos seguintes fatos. Não precisamos ter pressa com os nossos livros. Às vezes, um livro pode ser bem maçante. Às vezes, o livro é tão bom que a gente não quer que termine tão cedo a sua leitura. Em qualquer das situações acima, ler 2 livros só tem benefícios, principalmente se forem de assuntos distintos. Quando eu leio 2 livros ao mesmo tempo, eu percebo que tem dias que dá vontade de ler um assunto e tem outros dias que dá vontade de ler o assunto do outro livro. Por exemplo, eu estou lendo agora a autobiografia do Elon Musk. É uma leitura bem técnica que envolve assuntos como negócios, engenharia e colocar foguetes no espaço. Mas tem dias que dá vontade de deitar e ler uma ficção. Então estou lendo ao mesmo tempo um livro da Agatha Christie que se chama E Sobraram Nenhum, que foi um livro que eu ganhei faz muito tempo de uma amiga muito especial. E se achar que tem risco de ficar perdido nos enredos ao ler 2 livros ao mesmo tempo, pela minha experiência, isso não acontece. Tanto é que tem um terceiro livro na jogada aqui. E esse terceiro livro é um bom exemplo desse próximo item na nossa lista. Sendo bem otimista, depois de um certo tempo, a gente não lembra nem de 50% de um livro que a gente lê. A não ser que estamos lendo um livro que conta uma história, como Harry Potter, a maioria dos livros não tem uma continuidade rigorosa, a ponto de que se não lermos um parágrafo do capítulo 3, a gente vai deixar de entender a ideia que está sendo passada no capítulo 4. E não pense também que os autores não enchem linguiça em suas obras. Tem um motivo pelo qual todos os livros têm pelo menos de 200 a 300 páginas. As editoras contam a seus autores de que todos os livros têm que ter pelo menos essa quantidade, porque senão as pessoas começam a desprezar o livro pela sua finura. As pessoas começam a achar que não tem conteúdo o suficiente, ou que se tiver poucas páginas, o preço do livro vai ficar tão baixo, que nem compensa publicar esse livro do autor. Portanto, a partir de hoje, sabendo de tudo isso, você não vai lidar com a enrolação dos autores ou seus parágrafos irrelevantes. E você tem toda a permissão de pular todas as partes chatas de um livro. Quanto àquele terceiro livro que eu citei agora há pouco, o livro se chama Segredos do YouTube. Ele é um pouco ultrapassado, eu acho que é de 2017. E muitos vídeos de youtubers com canais sobre como crescer no YouTube, eles cobrem esse assunto de uma forma muito mais relevante, completa e atualizada. Portanto, eu estou pulando a rodo muitos parágrafos e muitos assuntos só para ficar com o conceito geral de cada tópico na cabeça. Já ouvi em algum lugar que essa mania da gente ler até o final do livro vem lá do colégio, porque a gente era obrigado a ler o livro até o final e no dia seguinte prestar uma prova sobre tudo o que aconteceu no livro. Mas eu acho isso falho, porque pelo que me lembre, a gente não queria ler o livro inteiro.
Muitas vezes a gente deixava o livro para o último dia antes da prova. E nem assim a gente conseguia ler até o final, porque a gente acabava caindo no sono tentando ler o livro inteiro na noite anterior. O mais engraçado era no dia seguinte, quando a gente inventava um monte de respostas na prova de tudo que a gente não sabe, ou a gente dava uma de João sem braço. Tenho certeza que tinham professores que achavam que a gente cheirava cola. Agora, esse compromisso de ler o livro até o final, eu acho que vem da institucionalização do livro. O livro é um produto acabado, vem com uma capa bonita. A gente comprou o livro com o nosso dinheiro suado. Portanto, nós achamos que temos o dever de ao menos chegar até o final do livro e consagrá-lo na nossa coleção de livros. Acontece que, novamente, o livro é uma ferramenta. Ele serve para nós preencher de conhecimento. Ele serve para despertar a nossa imaginação. Ele serve para nós providenciar a diversão. A partir do momento que ele não está mais fazendo isso, ele não está tendo mais valor pelo nosso tempo investido. Portanto, de novo, a partir desse momento, você tem toda a permissão de largar esse livro que não está mais agregando coisas e partir para um novo livro e ser feliz. Tem dois tipos de livros em particular que dá mais vontade de largar. O primeiro tipo é autobiografias. No conceito de storytelling, ou conto de histórias, a estrutura de uma história segue sempre mais ou menos o mesmo roteiro. Somos apresentados ao personagem principal. O mundo em que ele vive ou ela vive é transformado sem volta. O personagem inicia a sua busca pela salvação. Surgem as dificuldades, o sofrimento, o aprendizado e a superação. O grande confronto contra a ameaça, o clímax. E finalmente, o retorno vitorioso do novo herói. Acontece que, na ficção, o autor consegue concentrar a maior parte dos acontecimentos na parte que interessa, que é entre o início da aventura e o grande confronto final. Em uma autobiografia, onde já se trata da vida real, as coisas já começam a complicar. O livro quer contar todos os fatos da vida de uma pessoa, desde a sua infância até os dias atuais, quando o livro foi escrito, sem deixar nenhuma informação de fora. A parte mais interessante ou intrigante da história, que deixa a gente vidrado na história, que é justamente quando o personagem ainda não conseguiu realizar o sucesso, a fama, o seu grande realizado. Essa parte é contada ainda na primeira metade do livro. Na segunda parte, o grande passo já foi dado e retrata geralmente de conquistas secundárias, depois de já ter o sucesso em mãos. E isso deixa a segunda metade do livro bem maçante. Um exemplo disso é a autobiografia do grande ator Will Smith, que eu li recentemente. O livro estava bem interessante enquanto ele ainda era uma criança e depois adolescente, ainda em um ambiente mais humilde. Ele era bulinado na escola, ele tinha que lidar com o pai dele maltratando a sua mãe, e ele tinha um sonho de se tornar um rapper famoso. Tudo na sua vida era uma grande luta, até ele conseguir chegar nas paradas da música e o seu estouro na TV com a série Um Maluco no Pedaço. Talvez a grande aventura tenha se prolongado mais um pouco quando ele correu atrás de ser um astro de cinema. Depois disso, o livro só contava meras histórias de mais filmes que ele fez, algumas conquistas secundárias e alguns dilemas que ele tinha na família. É como quando você está jogando um videogame, igual GTA ou Zelda, e você já conseguiu terminar o grande objetivo principal. Agora você só está rondando nos sub-objetivos para conseguir completar 100% do jogo. O segundo tipo de livro é o de autoajuda. É impressionante como alguns livros pegam uma dica e conseguem repetir uns 50 exemplos só para comprovar que essa dica funciona. O aprendizado já foi completado lá pelo terceiro capítulo. E o resto do livro são cases, um atrás do outro, só mostrando como essa dica funciona. Um atrás do outro até você não aguentar mais. Parece até que o autor ficou com dó da gente ter pago por tão pouca leitura que ele fica enchendo de miolo só para compensar.
Assim fica difícil comprar um livro que não tenha pelo menos 7 hábitos, que não tenha pelo menos 48 leis, ou que não tenha pelo menos 12 regras para a vida. Bom, chegamos ao final do vídeo. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Lembrando que, a partir de hoje, você pode ler mais de um livro por vez. Você pode pular as partes chatas. E você não tem o compromisso de ler o livro até o final. Dessa forma, não case com o livro. Se gostou desse vídeo, por favor, deixe um like. E se quiser ficar sabendo de mais vídeos assim, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações toda vez que tiver um vídeo novo. Bom, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Vem mais por aí. A gente se fala na próxima. E como sempre, termino o vídeo dizendo a nossa frase que é: maravilhas estão para vir para todos nós. Grande abraço, até a próxima.